E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Você gosta de como as coisas estão se desenrolando, Wilf? Valeu a pena? Então, o que me diz? Oi, pessoal, eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. E eu sou a Karina Kohutek. Hoje a gente tá aqui pra falar de um conto de Stephen King, que vem do livro Escuridão Total Sem Estrelas. O conto é o 1922, talvez vocês conheçam pela adaptação dele para filme, que está na Netflix atualmente. Na verdade, é da Netflix. Hoje, novamente, nós temos um convidado. Dessa vez a nossa amiga, Karina. A pessoa que a gente conhece que mais lê Stephen King. Provavelmente. Você já leu bastante coisa, né? Acho que sim, acho que mais que o Kaid. E é um ponto de referência, né, de coisas assim. É verdade, E o Kaid leu bastante Stephen King. Você leu Dança da Morte, né? Dança da Morte, meu favorito, gigantesco dele. Ah, um monte de outras coisas, né, na verdade. Você chegou a ler Torre Negra ou não? Torre Negra, eu li quase tudo. Mas como demora muito, eu sempre esqueço. Aí eu quero começar de novo e... Li várias vezes. Era aquele ciclo, Eu li várias vezes em português, alguns. Aí agora eu queria ler em inglês, do zero. Você acha que em inglês é mais legal, Stephen King, já? A tradução é bem parecida, viu? Não se perde tanto, mas... eu prefiro. É que o original, em geral, se você consegue ler, é mais legal, né? Até porque os nomes todos soam muito como em inglês. Então fica estranho. Às vezes em português tem um nome super americano no meio. Não sei. Depende muito. Antes nós vamos agradecer todo mundo que ouviu e comentou nosso podcast do Ordem Vermelha. Foi bem legal, teve uma recepção boa. Todo mundo falando que ficou com vontade de ler o livro. Inclusive as nossas mães. Foi bem estranho, porque a minha avó me ligou por causa do podcast. Falou que achou super legal. Minha mãe também, e minha sogra também. Minha sogra ligou pra Thaís, né? Então, tudo bem. Foi bem legal, o pessoal curtiu bastante, comentou, compartilhou bastante no Facebook. Isso é legal, porque dá uma visibilidade grande pro podcast. E se você gostar desse também, curta, compartilha, que isso dá maior visibilidade e atrai mais pessoas. Sim. Então agora eu vou fazer um resumo bem simples, porque até o conto ele não é muito complexo. O 1922, ele é um conto que conta a história de uma família do interior dos Estados Unidos, no ano de 1922. Tem uma história, na verdade, de uma disputa de terras entre o Wilfred e a Arlette, que a Arlette, a esposa do Wilfred, ela recebe como herança umas terras que são contíguas à fazenda que já pertence a eles, e ela quer vender a fazenda e as terras para uma fábrica de processamento de porcos, né? Não é uma fábrica, é tipo um abatedouro, né? É Mas abatedora. é uma abatedora industrial, assim. Tipo a Sadia. Isso. E ele não quer vender, e o filho dele também não quer. Então, ele fica nessa disputa com ela, e ele vê que pode virar uma disputa judicial, inclusive se eles se separarem. E aí a solução que ele vê é assassinar ela. Ele mata a Arlette com a ajuda do filho, que ele alicia pra fazer isso. Não se preocupa que não tem spoilers por enquanto, isso aí é o resumo do conto atrás do livro mesmo, quando você vê cada um. No trailer da Netflix tem isso. Exatamente. Isso é só o comecinho mesmo da história. O grosso da história são as decorrências de tudo isso, do que eles fizeram. Thaís, o que você achou? Eu gostei. Foi meu primeiro contato lendo Stephen King. Eu nunca tinha lido, eu confesso. É uma leitura bem rápida, você consegue ler bem rápido. Não é aquele conto que você lê em um dia, porque ele tem mais ou menos umas 150 páginas. A menos que você fique sem fazer nada durante o dia, só lendo isso. É um livro com bastante mistério, é uma história simples e eu recomendo pra quem gosta desse tipo de coisa. A adaptação da Netflix é bem fiel ao conto, tem alguns pontos ali que diferem, alguns pontos que são mais explorados no conto. Eu li depois de ter visto a adaptação e isso não atrapalhou em nada a minha leitura. Karina, o que você achou do conto? Você gostou? Não é dos melhores dele. Não Sim. acho que é o que faria a carreira dele dar uma guinada em algum sentido. Tipo, ele já é consagrado por N outras coisas, mas é bom. Legal. Você leu outros contos dele, esses estilo novela? Que ele tem outras aquele reuniões, 4 né? Estações, que eu acho que é o primeiro que ele fez, que são 4 contos também. Esse é legal. Esse é o que tem o do Conta Comigo. Que tem o Conta Comigo, Shawshank Redemption. Que Isso, tem Espera de livro. Milagre.
Não. Ah, não, tô pensando naquele outro que tem o John Coffin no filme. Ah, esse é o... Ah, não, Um Sonho de Liberdade. Um Sonho de Liberdade. Mas Fred Magra é um parecido, livro mesmo. Falando. Tem esse, tem um também que foi adaptado, mas eu nunca vi o filme. Dos 4, 3 foram adaptados. Ah, sim, isso é normal. Mas não lembro qual que é o Stephen outro. King, ele tem um monte de... que foi adaptado pra TV, na verdade, né? Inclusive o It antigo, o filme que a gente conhece, que é com o Tim Curry, ele era um filme de TV. Que ele nunca saiu, ele não saiu no cinema, originalmente. Só o It novo, que é um filme de cinema. Ah, não sabia. Ele era... É tão made for consagrado TV. que pra mim era... É que pra gente era indiferente, né? A gente aqui no Brasil vê na TV em geral. Então, por isso. Ah, legal. Eu gostei bastante do conto. Eu gostei menos do que a Thaís, talvez, porque eu assisti antes o filme e eu achei parecido demais. Assim, então era... sei lá, exatamente a mesma coisa, eu não tava vendo nada de novo, foi muito bem adaptado. Na verdade, eu acho que foi adaptado demais até. Ponto a ponto, assim, sem exceção nenhuma, quase. Tem uma coisa diferentinha, assim, ali no final e tal, mas é bem bobo. E você também leu logo em seguida. Logo em seguida, eu li logo em seguida ter assistido, e logo em seguida também eu li os outros contos. E, por exemplo, o segundo conto do livro eu acho mais legal do que o primeiro, que é o Gigante do Volante. Eu não li esses. Ah, tá. Não li esses. Eu achei ele bem mais legal do que o primeiro, então talvez isso cause um contraste, né? Que eu achei o primeiro não tão legal porque eu li os outros. E eu achei ele um conto um pouco longo, assim, também. Talvez demais. Mas eu acho que, fora isso, é bem o estilo do Stephen King. Eu gosto mais das histórias curtas dele. Porque eu acho que ele sempre tem algumas ideias boas que, às vezes, ele explora demais, assim, sabe? Eu acho que as primeiras palavras e que ele solta, ele repete muito nesse conto. Não sei se vocês repararam. No começo ele repete muito, depois desenvolve. Mas acho que ele ainda fica querendo jogar todas as ideias de uma vez só. E fica meio confuso e depois ele consegue fazer o diálogo e pegar um ritmo bom. Tá, agora então discussão com spoilers. Parte boa. Agora discussão com spoilers, a gente pode falar à vontade. Sem ter problema. Ó, atenção, spoilers, hein? A gente avisou. Então, aí agora você pode, se você quiser desenvolver já isso que você tá falando, que ele repete muito. Que ele... Mas você acha que ele faz isso também depois? Ou só no comecinho? Não, eu senti mais no começo. Que ele fala o homem conivente umas 3 vezes no mesmo parágrafo, assim. Em momentos diferentes. Sim. Mas não é pra... Eu sinto que não é pra dar uma ênfase àquilo. Ele só não consegue desenvolver de outra maneira, eu não sei. Ele fica um pouco preso nesse querer dizer que ele é o homem conivente, que não é ele mesmo que tá falando. Sabe o que é engraçado? A gente, no último podcast, a gente recebeu como convidado lá a Carol, que ela é tradutora. Ela comentou um negócio com a gente que eu nunca tinha pensado a respeito disso, que ela falou que em inglês... Lembra que você comentou que você leu Bernard Cornwell e você falou em inglês e você achou que ele repetia muito as coisas? Acho que sim. Então, ela comentou que em inglês eles não acham feio a repetição. Que isso é uma coisa, assim, muito comum no português. Nossa, que estranho, porque eu achei que em português, por ter menos palavras, que a gente não ia repetir muito, eles muito menos, né? A gente acha que é um pecado da escrita você ficar repetindo a mesma coisa, mesmo que não seja reiterando. Mas eles acham super normal você ter repetição de palavra, muita repetição mesmo. Então tudo bem, então eu até retiro tem o que alguns... Não tem problema, só é interessante isso. Não, porque pra às gente... vezes você fica com uma opinião, eu fiquei com uma opinião muito forte disso, mas na verdade, às vezes era intencional. Mas eu acho que às vezes até um ponto pra você gravar, do homem conivente, né? Sim, ficou super... Só que aí eu não entendo por que ele não relembra isso depois. Bom, eu não sei se também tem uma questão dele fixar que ele tá falando do homem conivente e depois o que ele tá dizendo já é o homem conivente falando. Então não tem por que ele se introduzir de novo. Ele introduziu, deixou bem claro quem que é que fez tudo e depois ele desenvolve. Sim. Pode ser isso também. É que o homem conivente é quase se fosse uma outra personalidade. Não uma outra personalidade, mas a personalidade que não tá aguentando mais aquele ponto do casamento, né? Sim. Essa discussão que ele tem com a esposa, que ela quer vender as terras e ele não. E ele começa a aliciar o filho. E eu acho que esse é o ponto complicado do livro, né? Ele convenceu o próprio filho a matar a mãe. Vamos falar então agora da história inteira com spoilers. O que acontece, né? Ocorre essa história logo no início, ela recebe lá o terreno como herança, ela quer vender e fazer uma bolada de dinheiro e ela, na verdade, ela quer abrir uma loja na cidade grande, né? Porque ela quer sair... Omaha. Omaha.
E ela quer sair do interiorzão lá, que eles moram no meio do nada, né? Ele não gosta de cidade grande, que ele acha que cidade grande é lugar de gente inculta. É engraçado que ele acha que o interiorzão, que é lugar de pessoas... Porque ele é um cara assim... Ele lê muito. Eu até marquei os livros que ele fala que ele tá lendo durante o livro. Eu achei interessante, depois eu fui pesquisar. Que é o Rua Principal, do Sinclair Lewis, O Tesouro, de Silas Marner, e A Casa das Sete Torres. Eu fui pesquisar, são realmente livros reais. Falei, será que ele inventou? Será que são livros existentes, né? E o que eles querem dizer pra história também, essas referências? Porque o Stephen King tem eu não conheço muito, mas ele tem muito disso, né? De falar sobre o escritor, sobre o leitor... sobre ele mesmo. Porque é engraçado que ele gosta de escrever muito sobre escritores em situações, né? E aí nessa história, o personagem principal, que é o Wilfred, que é o narrador da história, inclusive é uma história em primeira pessoa, ela começa como um diário em que ele tá confessando tudo o que aconteceu. Na verdade, ele tá num hotel, escrevendo toda a história, né? O Wilfred, apesar de não ser um escritor, ele tá escrevendo essa história e ele é um cara que lê muito. Então ele tem essa ligação com literatura que o Stephen King sempre gosta de fazer. Então, aí voltando à história. Aí a mulher dele quer vender tudo, ele não quer. E o filho dele é apaixonado pela vizinha, então ele também não quer sair de lá. Ele faz o aliciamento do filho, fica falando assim, ó, sua mãe vai fazer isso, sua mãe vai destruir nossa vida, sua mãe vai separar a gente, você vai ter que morar com ela te maltrata, não sei o quê. E ele fica lá fazendo a cabeça dele... Até que ele consegue convencer o filho dele, a gente só tem uma solução, a gente vai ter que matar ela. A gente vai ter que matar ela, não sei o quê. E aí o filho dele acaba aceitando. No livro, ao contrário da adaptação, o filho dele não ajuda tanto na morte. Ele passa muito mal. Ele mais... Na verdade, ele só não tá atrapalhando, né? Ele só não tá impedindo nada. Isso. Eles vão lá, matam ela. Tem aquela morte bem grotesca que é de gente que não sabe matar, digamos assim. E ele falando assim, eu fiquei planejando tanto tempo, tantas coisas, aí chegou na hora, deu tudo errado, né? Eu lembro que ele fala que tinha um jeito de matar ela mais fácil, só que ele queria matar com a faca porque ele sempre imaginou que ia matar com a faca. Então, por isso que ele vai fazer isso com a faca. Que ele podia ter sido uma morte sem sangue, né? Ia ser muito mais fácil ali. Eles matam ela no enquanto ela dorme, no colchão, eles deixam ela bêbada, aí depois eles... matam ela no colchão, e aí ele pega o colchão e ela e tudo que tem na cama e joga no poço deles, né? Na verdade ele deixa ela bêbada pro filho dele criar coragem de ajudar ele. Também é pra deixar ela mais indefesa. Também. Porque aí que ela começa a ofender realmente o filho e a namorada, e ele fica bravo, e com isso leva tudo isso. Aí ele aproveita na mesma noite, né? Aí depois tem várias coisas que, na verdade, eles como se fossem encobrindo a morte dela, que eles fazem aquele negócio de jogar a vaca no poço, em cima dela, pra ter uma desculpa pra tapar o poço com terra. Fingir que ela fugiu de casa. Isso, eles fazem uma armação, ele joga também uma mala cheia de roupa e os sapatos dela lá dentro, as botas, né? Ele fala que são as botas de lona, sei lá. Ele joga até joias, coisas que poderia ajudar ele depois, mas... Que ele fala que ela roubou, né? Que ela levou embora. Ele joga tudo lá e eles começam a meio que viver sozinhos, fingindo que tinha sido isso mesmo que rolou, que ela fugiu. E aí a vida começa a dar merda, né? Pra eles, que é... Primeiro que ele começa a ver uma praga de ratos que começa a aparecer na fazenda. Ele acha que ela é a mestra dos ratos. Ele acha... É que no começo ele via os ratos no corpo dela, né? Enquanto ele não tinha coberto ainda, ele via os ratos comendo o corpo dela e tal. E aí ele ficou abalado. Mas aí depois ele começa a ver os ratos pela fazenda toda, porque o poço, ele tinha um cano, né? Que saía do poço que... E até o celeiro. Dava água pro celeiro. Isso. Ele acha que os ratos estão saindo pelo cano e invadindo a fazenda lá, fazendo um monte de merda. Ele até é mordido por ratos. Vou resumir o resto, vai. Aí o filho dele começa a ficar cada vez mais amargo por causa dessa situação. E ele fica cada vez mais próximo da vizinha. Até que, lógico, ele engravida a vizinha. Ele tem, 14, 15 anos, mais ou menos, Ele tem 14 e ela 15. E aí, quando ele engravida a vizinha, o pai dela vem falar que ela vai ser levada pra uma espécie de um convento, né? É tipo uma escola de freira, né? É um internato, seria? É tipo um internato, né? E que ela vai ficar lá até ter o filho. Outra parte que também na adaptação não tem, que tem no livro, que é ele indo resgatar a menina, todo o plano e tal, conta em mais detalhes. Né? A amiga que leva o recado e tudo mais.
Isso. Ela ficaria nesse internato até ter o filho, e aí o filho dela seria entregue pra adoção, e ela voltaria e nunca mais teria nada com ele. Aí ele fica bravo, ele quer aquela história, né? Ele quer morar com ela, ele quer criar o filho, não sei o quê. E aí ele vai atrás pra fugir com ela, né? Ele vai lá, meio que resgata ela, e eles fogem pelo país, eles viram uma espécie de Bonnie e Clyde caipira lá. Tem até um nome, né, dos bandidos apaixonados, alguma coisa assim. Como eles não conseguem se sustentar trabalhando, por exemplo, eles começam a roubar. Pra assaltar mesmo. E aí ele começa a assaltar uma série de lugares. Eles são, eventualmente, mortos não, né? Eles acabam... Ela leva um tiro, né? Isso. E ele se mata. Isso. Enquanto isso acontece com o filho, a situação do Wilfred vai ficando pior também, porque as colheitas não estão boas, ele não tem como pagar a fazenda, ele não quer vender as terras também, porque ele sabe que eventualmente as terras vão... Mesmo as terras são vizinhas dele, ele não quer vender, que é aquela que a esposa dele herdou, porque ele sabe que vai cair na mão da usina de porcos lá, de qualquer maneira. Então, por exemplo, ele não quer vender pro banco porque ele sabe que o banco vai vender pra eles. Um monte de coisa assim, e aí a casa começa a cair aos pedaços, e os ratos não param de aparecer. A situação... Ele tá tendo várias alucinações com a esposa. Isso, ele começa a ver a esposa dele morta. Aí fica, será que seriam alucinações? Será que é o fantasma dela aparecendo? Você acha que era alucinação ou uma coisa sobrenatural mesmo, Karina? Da minha interpretação, eu acho que é alucinação. Eu também Baseado, acho isso. acho que em outros contos dele, quando ele puxa mais pro sobrenatural, é um pouco diferente. Mas tem um detalhe. Porque ela conta coisas pra ele que não tem como ele saber, não teria como ele saber. Mas ao mesmo tempo ele não deixa claro se quando ele tá escrevendo aquilo, ele de fato sabia ou se é uma interpretação dele que ele achava que ele sabia. Não, assim, em nenhum momento, na época que ela contou, entre aspas, ele chegou pra alguém e falou: isso vai acontecer ou isso acabou de acontecer, meu filho levou um tiro, ele se matou. Ele conta futuramente que ele já sabia, mas isso não quer dizer que ele sabia, né? Isso pode ser uma confusão mental de algo que ele ficou sabendo depois e ele alucina, achando que ele já sabia, ele tava dopado. Ele tava alucinando muito, né? Porque foi justamente na época que ele foi mordido pelo rato. Ele tava com uma febre. Ele tava com uma febre absurda, ele teve até que amputar, né, a mão por causa disso, que ele não foi procurar cuidados, aí quando foi ver era muito tarde e teve que amputar a mão. Aí ele acaba numa situação econômica cada vez pior. Eventualmente ele acaba, acho que, vendendo a fazenda por nada, né? Por uma quantidade pequena de dinheiro. Porque ele fala que 1922 também foi um ano que a colheita foi péssima. Isso. Aí ele ficou sem dinheiro, sem nada, ele vende tudo e vai morar na cidade. Ele mora na cidade um tempo, ele fala que ele gasta, por causa das alucinações do filho dele que morreu e por ele não ter uma mão, ele virou um cara extremamente depressivo, ele gasta tudo em bebida. O pessoal acha que ele é maluco. Porque ele tem alucinações. Ele é maluco, né? Não é o pessoal acha. Ele é um alcoólatra doido que diz que é assombrado pelo fantasma da mulher. Então... Qual a interpretação da sociedade? E ele bebe pra caramba. Ele gasta todo o dinheiro. Tanto que ele fala assim, quando você acha que dá pra gastar bebendo tudo esse dinheiro da fazenda? Ele fala, 2 anos. Em 2 anos ele bebeu tudo, o dinheiro da fazenda. Ele vendeu barato, mas ainda assim ainda dava um dinheiro bom. Mas ele gastou tudo, tava trabalhando ainda como peão, né? Num lugar assim. Uma fábrica. Uma fábrica. E a história termina com ele no quarto, enlouquecendo, escrevendo essa história antes de... Ele diz que tá sendo comido por ratos. Mas quando encontram ele, até tem uma parte falando... É num jornal? É tipo um recorte de jornal. De jornal falando assim, que encontraram ele com algumas marcas estranhas no corpo. De mordida. E inclusive, por fim, ele morde o próprio pulso, até acho que perder todo o sangue. E toda essa carta dele, na verdade, é picotada por mordidas de ratos. Mas, na verdade, assim, ele não fala de ratos. Você deixa entender, mas na verdade não tem nenhum rato lá. Qual a probabilidade de ter um corpo que o rato vai só matar e sair correndo? Não, ele vai ficar lá pra comer. Então... A teoria seria que ele se mordeu todo. Ele se mordeu todo, Ele rasgou tudo a carta mordendo e depois ele se mordeu até a morte. Que é um suicídio bastante criativo. Nunca tinha ouvido falar. Bem demorado. Nunca tinha ouvido falar. Bom, a história encerra assim. Eu lembrei uma coisa, essa questão do sobrenatural, que eu uma vez estava lendo um outro livro, tinha essa mesma questão. O Stephen King sempre fala que ele acha que quando você bebe ou quando você tá em grande estresse, você consegue meio que abrir uma porta pra ver ou ouvir coisas que normalmente seus sentidos não captariam. Sim. Então isso abre a possibilidade de realmente ser uma assombração e de fato... o fato dele estar alucinando, um espírito, né? Sim.
Mas ainda assim, eu acho que nesse caso, não. Eu também acho que não. da Você cabeça acha que é dele. sobrenatural? Talvez. É que eu gosto que seja. Eu sempre acho que quando é sobrenatural. Mas é que Stephen King, ele fala isso porque ele tem um histórico de abuso de álcool, de drogas, né? Então, eu acho que ele já deve ter visto muita merda na vida. Muita bizarrice. E aí, realmente, eu acho que você poderia interpretar como coisas sobrenaturais bizarras, né? O Stephen King adora essa história de assassinatos familiares, né? Eu acho. Assassinato Essas relações familiares, E apesar dele não usar o tema predileto dele, que são escritor, Maine... Mas tá... Ele tem livros no meio, sei lá. Tem livros e o cara tá escrevendo uma carta, O cara tá né? escrevendo uma carta, é um escritor. Não é no Maine, mas é num lugar do interior. É bem típico do Stephen King escrever coisa... que eu acho que é tipo a fantasia urbana americana, né? Stephen King, ele tá criando os novos mitos americanos, né? É a mágica que existe no interior dos Estados Unidos. Porque ele nunca escolhe grandes cidades, né? Ele sempre escolhe cidade pequena. Ele gosta de falar disso, eu acho, dessa diferença e desse choque de cultura. Eu ia procurar outra palavra, mas... Achou que a gente não ia fazer referência? Choque de cultura, Achou errado, né? otário. Não, é verdade, é isso mesmo. Na verdade, agora que eu tô pensando, acho que não tem nada em cidade grande, sei lá, Los Angeles, Nova York, coisas que escritor adora fazer. Eu vi Stephen mais King. adaptações dele. As adaptações são todas em cidade pequena também. Sim, absolutamente. Eu tô tentando pensar em todas, mesmo no voeiro. Primeiro que mais da metade das histórias acho que são no Maine, né? Pra começar. É de onde ele é? Ah, tá. Por isso. Ia ser muito estranho, tipo, sei lá, o André Vitor é de Osasco e escreve em Osasco, sei lá. Não, ia ser estranho. Stephen King é do Maine? Não, ele mora na Califórnia, mas ele adora falar do Maine. Ele é fixado, tem fixação pelo estado do Maine. Mas não é isso, ele mora lá mesmo e ele faz aquele negócio, tipo, escrever sobre o que você conhece, né? O que ele conhece Estados Unidos, porque ele viaja muito pro interior por causa dos próprios book tours, essas coisas. Ele gosta disso, ele já falou várias vezes que ele gosta de viajar pelo país pra falar dos livros. E é engraçado que ele não é dado a fazer tour internacional. Ele faz só quase tour nacional, que é dentro dos Estados Unidos. O público é muito grande, né, que compra livro, né? Então vale a pena fazer isso. Inclusive, a segunda história, Gigante no Volante, é sobre uma escritora que tá fazendo uma tour dentro dos Estados Unidos. Tá fazendo um passeio pra ir falar sobre o livro na biblioteca, então... É mais fácil você escrever sobre coisas que você conhece, né? Sim. E ele é escritor, é o que ele conhece. Escritor. Não que você não possa explorar coisas... Tantos escritores, na verdade, falam de coisas totalmente fora do que você consegue compreender. Então, vai do que você quer fazer, né? A parte criativa dele é quando ele insere essa parte sobrenatural, né? Ele sempre coloca essa parte maluca dentro de... É que assim, a parte mundana, ele não quer fugir muito do que ele conhece. Mas aí a parte maluca ele pode fazer o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser, literalmente. Exatamente. Tanto que assim, é meio que um clichê, não só do Stephen King, mas escritores americanos, os caras falam assim, nossa, o clichê do escritor branco de meia idade que tá com bloqueio e tem uma dificuldade pra escrever. Tipo, tanto escritor já escreveu sobre isso, porque são eles mesmos, sabe? É o escritor, homem branco de meia idade que tá com bloqueio pra escrever, sabe? Isso é um clichêzaço, assim. O Stephen King, ele parte dessa premissa em muitas histórias, só que pra uma coisa maluca, assim, tipo, o escritor branco de meia idade que é raptado por um lobisomem, sabe? Uma coisa assim. Aí ele chuta o pau da barraca. Aí, nesse caso, é tipo um cara culto do interior da casa do cacete que mata a esposa e joga ela no poço e vê o fantasma dela depois. Falando só um pouco da adaptação, a gente viu com a Karina também, a adaptação. Verdade, verdade. Os atores são muito bons. Todos são muito bons. Não, principalmente acho que o Wilfred, que eu não lembro o nome do ator. Thomas Jane, o Justiceiro. E a mulher, ela fazia House of Cards também, ela fazia a senadora Jack, eu não sei o nome da atriz. É verdade. Na House of Cards. E a adaptação é bem legal também. Eu achei bem fiel, não acho isso ruim. Na verdade, acho que todas as adaptações várias deram muito errado, e talvez porque eles quiseram criar em cima de uma coisa que já é muito fora do que a gente tá acostumado. Então, eu gostei, mas o problema foi que eu devia ter lido antes de assistir a adaptação. Aí eu acho que eu ia achar bem legal. Eu falei, nossa, aí fizeram a adaptação igualzinha, sabe? Você indicaria o livro? Sim, não? Você acha que só a adaptação basta?
Eu indico, sim, é uma história legal. Eu gosto das histórias de Stephen King, dessas histórias curtinhas dele. Acho que vale a pena, sim, ler. E você, Karina, você acha que esse é um bom conto introdutório pro Stephen King? Você indicaria algum outro? Eu acho que pra quem nunca leu, seria mais legal ler o 4 Estações. Em relação a contos, assim, eu acho que os 4 contam um pouco mais da história do Stephen King, o que ele quer fazer, do que esse conto específico. Mas é bom. Mas acho que tem melhores. Eu acho assim, se você não tem muito tempo, veja a adaptação. Mas eu sempre indico ler o livro antes, o conto, de ver a adaptação. Eu fiz ao contrário, gostei da experiência, mas eu acho que ia ser mais proveitoso se eu tivesse feito ao contrário. Vai ser lido primeiro e depois, né? Ler primeiro e depois ver. E é uma ótima adaptação, gostaria muito que as pessoas fizessem adaptações de livro, assim, né? Mais fiel, talvez, e... A gente sabe que é uma adaptação, nem... às vezes algumas coisas até ficam melhor, mas em geral sempre fica pior, né? Tem algumas coisas que, pelo amor de Deus, né? E não dá pra ser uma adaptação, assim, perfeita também, porque se fosse pra ser uma adaptação exatamente fiel, ia ser... Como a gente já tinha falado, o filme ia ser só alguém passando as páginas do livro. Aí, assim, igualzinho o livro. Mas com certeza, se eu fosse fazer uma lista de top 10 melhores adaptações, essa adaptação entraria. Na frente de muitas outras Sim. do Stephen King. Isso. Que embora às vezes o livro eu gostei muito mais, mas a adaptação foi péssima. Então nem vale a pena perder o tempo vendo. É que o Stephen King tem muita adaptação bizarra, né? Eu não sei se é querer essa liberdade de criar em cima de algo e como já é tão bizarro. Não, eu preciso fugir disso, eu preciso criar algo que ninguém nunca viu e aí fica tosco, não sei. Sim. O Iluminado mesmo, ele não gosta, né, da adaptação que é bem famosa. É porque o Kubrick, ele era um cara que ele também era um artista, digamos assim, que ele queria mostrar o que ele quer mostrar, assim, diferente, né? Ele não queria adaptar fielmente. Tanto que muita gente diz que o 2001 é um filme que é mais legal do que o livro do Arthur C. Clarke. O Iluminado eu não sei também. O Iluminado eu gosto pra caramba. Então foi isso, pessoal. Esse foi o episódio do 1922, do Escuridão Total Sem Estrelas, do Stephen King. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, o que você já leu do Stephen King, o que você recomenda do autor, que eu quero começar a ler também sobre o autor. Li esse conto, gostei, quero continuar. Então é isso, tchau. 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 E bem-vindo ao Canavial.